chega este final do ano, nós percebemos que há coisas que estão paradas, que há zonas da nossa casa que também estão desorganizadas, que vão acumular do ano inteiro, e esse desconforto é o primeiro sinal para fazermos um reset na nossa casa. Há coisas, objetos parados, rotinas que não fazem sentido, e isso tudo realmente é uma consequência do final do ano, desse reset, desse estado emocional que muitas vezes reflete na nossa casa. O reset do mês que consiste em pararmos, avaliarmos e reorganizarmos, que é isso que normalmente nós fazemos no final do ano, início do ano novo. E perceber que há coisas que têm que ser alteradas, reorganizadas, como falamos da nossa casa, retirar coisas, seja reorganizar rotinas no novo ano porque temos objetivos diferentes, e então esse reset do mês que vem mesmo para isso, para pararmos, avaliarmos e reorganizarmos. No meu trabalho, os espaços que eu encontro mais desorganizados são normalmente zonas de passagem e zonas que normalmente a gente diz, por enquanto fica aqui, que vira permanente. Essas zonas são a entrada, depois temos sempre qualquer coisa, roupeiros, é uma zona de acumulação porque não me serve, mas vou deixar, é para arranjar, mas vou deixar. É tudo por enquanto que vira a longo prazo. A cozinha, principalmente gavetas e despensa, comida que a gente às vezes não usa ou porque estamos a fazer alguma dieta ou porque já não usamos, a nossa rotina alimentar mudou. E nas gavetas da cozinha, utensílios que muitas vezes estão repetidos ou que estão partidos. Depois deito no lixo, depois vejo. Normalmente são esses espaços que eu vejo mais desorganizados na casa dos clientes. Eu dou sempre o conselho dos 40 minutos. É um tempo curto, nem tem pressão, aquela pressão de tem que fazer tudo hoje, não. Arranjamos 40 minutos por dia, seja um móvel, seja uma parte da casa, e retiramos tudo aquilo que a gente vê logo que já não é útil, que já não usamos. Esses 40 minutos vão ajudar a gente a reorganizar o espaço e também fazer uma limpeza mental, porque quando nós temos a nossa casa e os espaços organizados, também eu digo muitas vezes, organiza a tua casa, organiza a tua vida. Então 40 minutos fácil, prático, não ocupa muito tempo, não cria muita pressão e muitas vezes, em vez de estarmos no telemóvel a perder tempo ou a ver alguma coisa que também não está-nos a acrescentar nada, tiramos 40 minutos e tiramos o que está à vista. Não é preciso, costumo dizer, não é a pressão, mas sim a intenção. Ou seja, parar, vou retirar o que já não preciso e vai embora. Só 40 minutinhos é suficiente. É melhor do que deixar acumular sempre esses espaços. Eu gosto de usar 3 perguntas-chaves. Normalmente é perguntar ao cliente, faz sentido na fase que está na vida, porque há coisas que nós temos em casa que fizeram parte numa parte da vida, mas agora já não faz sentido. Por exemplo, quando estávamos grávidas, porque eu vou guardar roupa de grávida, o bebê já não usa certas coisas, a criança já não usa certas coisas, mas continua a guardar. É esse tipo de coisas. Há roupa que nós antigamente usávamos que agora a gente já não se sente confortável. A gente deixa ali porque pode vir a precisar. Então é sempre isso. Usa, se não usa, tira. Se faz parte da sua vida atual e se lhe acrescenta alguma coisa. Também a parte emocional muitas vezes é porque alguém ofereceu, se acrescenta alguma coisa. Se responder a estas 3 questões, 2 vezes não, é sinal que aquele objeto não faz sentido estar na vida daquela pessoa. Outra coisa que eu faço é, quando é principalmente peças de roupa, peço sempre para a cliente experimentar, porque eu vou usar, mas quando nós vestimos e sentimos
como é que fica, como é que nos vemos ao espelho, a maior parte, 80% das vezes, a cliente diz, realmente, Catarina, já não me fica bem, já não gosto de ver, porque nós vamos mudando o nosso corpo, o nosso estilo, a nossa rotina. Então, muitas vezes também, quando é a parte da roupa, eu peço sempre para a cliente experimentar antes de fazer o desapego, para ter mais consciência quando vai retirar. O erro mais comum é as pessoas não selecionarem as coisas que não querem. Porquê? Porque organizar não é mudar as coisas de lugar, certo? A gente muda de lugar porque fica mais funcional. Mas o erro mais comum é as pessoas começarem a tentar organizar e a arrumar sem selecionarem, sem fazer o desapego. Porquê? Porque a gente vai acumulando coisas e não fazer esse desapego faz com que a gente ocupe espaço com aquilo que a gente não precisa. Então, primeiro, o passo e o erro mais comum é o desapego. Selecionar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Às vezes temos coisas em certos ambientes da nossa casa que não fazem sentido estar ali, porque nem sequer pertence àquele espaço, mas é onde tem espaço. Ou porque não usamos e podemos pôr noutro lugar. Então é sempre selecionar. O que eu uso fica mais à mão, o que eu não uso tanto retiro daquele espaço ou simplesmente retiro da minha casa. E isso é o principal erro comum, é as pessoas querem organizar e arrumar sem fazer a seleção e fazer o desapego. Um espaço organizado, a gente perde menos tempo à procura, cria menos stress e também poupamos tempo e dinheiro, não é? A procurar e muitas vezes não procuramos, compramos o duplicado. O facto de termos uma casa organizada e fazermos o reset do mês que ajuda-nos a ter mais clareza mental, ou seja, ter uma rotina mais funcional para que seja adaptada à nossa rotina, mas também para que nos ajude a pensar e a ser mais práticos no nosso dia-a-dia. Eu digo muitas vezes que também a organização, a nossa casa reflete muito como estamos. E hoje termos uma casa organizada também vai ajudar-nos a nossa cabeça a ter uma clareza mental e sem stress e com mais praticidade, seja ela a fazer as coisas e até mesmo pensar nos nossos objetivos. Eu costumo dizer começar sempre com coisas mais pequenas, porque depois começamos em coisas muito grandes, o que é que acontece? Frustração e deixamos a meio. Então uma coisa que tem muito impacto quando nós entramos na casa é a nossa zona de entrada. Muitas vezes acumulamos o casaco, o sapato, as chaves, o papel que a gente tem que tratar, mas deixamos lá. Então é essa zona que eu acho que temos que sempre começar, porque quando entrarmos na nossa casa é o primeiro impacto que temos e também vai-nos dar energia para fazer o resto da casa. Que é aquela sensação de entrarmos na nossa casa e ter a nossa entrada organizada, vamos querer continuar a fazer isso. Agora, se quisermos começar numa coisa muito grande, o que é que acontece? Frustração, porque não terminamos, já não tenho vontade de fazer outro espaço, então sempre, a nossa entrada da casa e a nossa mesa de cabeceira. É dois espaços pequenos que eu acho que a gente, quando acorda, é a primeira coisa que a gente vê, e quando a gente entra em casa também é a primeira coisa que a gente vê. Então, tentar com esses dois espaços pequenos e devagarinho ir para espaços grandes. A mensagem que eu deixo é: a organização não é sobre perfeição. As pessoas às vezes confundem, é sobre intenção e querer e deixar que a nossa casa evolua connosco. Muitas vezes a casa fica parada para que a gente consiga produzir. Então, porque a gente não pode se esquecer que a nossa casa é onde a gente volta todos os dias. Então deixar que a nossa casa evolua connosco e permitir que a gente tenha um espaço organizado e que facilite a nossa rotina. Por isso, muitas vezes não é sobre perfeição, mas intenção. E a casa, sim, é um espaço que toda a gente devia ter organizado. Não é perfeito, não é casa de revista, como eu digo muitas vezes, mas é um espaço que evolua e permite que a gente faça o nosso reset todos os dias e nos acompanhe no nosso dia-a-dia.